seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. E dando início a mais um programa da série Seu Direito, hoje vamos abordar um tema que interessa a toda a família Tupi. Seu nome está na lista do SPC ou Serasa? Muita gente tem esse problema. O primeiro passo é saber para quem está devendo, depois negociar. Pagar a dívida à vista é a melhor opção. O consumidor deve se preparar antes de negociar, colocando na ponta do lápis todas as despesas fixas e as dívidas já assumidas ou previstas. Assim, é possível saber quanto deve sobrar para pagar a nova dívida que será negociada com a empresa, escolhendo quais as condições e formas de pagamento que melhor se encaixam no orçamento. E nesse nosso programa de hoje, quero agradecer a presença do Dr. André Botelho, que é advogado e representante da OAB RJ. Mais uma vez, obrigado pela participação, prazer tê-lo aqui, viu, amigo? Obrigado a vocês, bom dia a todos aqui presentes, bom dia aos ouvintes e vamos que vamos. Pela primeira vez, estou recebendo o advogado e diretor do Procon RJ, Dr. Sadi Mota. Obrigado pela presença, um prazer conhecê-lo e tê-lo aqui no programa, viu? Bom dia, Rotai, bom dia aos ouvintes da Tupi. Um prazer estar aqui com colegas também aqui de mesa. Maravilha. Um prazer estar aqui com vocês. E lá no cantinho, o professor Jorge Tardan, que é advogado, especialista em direito do consumidor e professor universitário. Tardan, mais uma vez, muito obrigado pela participação, viu, amigo? Rotai, satisfação é minha. Bom dia aos colegas aí de mesa. Bom dia a você, ouvinte. Ótimo. Para começar, então, vamos esclarecer aqui, muita gente tem esse tipo de dúvida, né? Qual é a diferença entre SPC e Serasa, doutor André? Bom, basicamente, trata-se de órgãos que foram feitos para estar protegendo, de certa forma, as empresas como um todo, o comércio, né? Mas a diferença básica é que o Serasa, ele trata mais de banco. Ele é um banco de dados que realmente está mais relacionado às coisas bancárias. Certo. Já o SPC está ligado ao comércio em si como um todo. Então a diferença básica do Serasa para o SPC é isso. Embora exista essa diferença que o André bem pontuou, na verdade hoje esses sistemas estão se integrando, né? Na verdade o nome que vai para o SPC acaba sendo capturado pelo Serasa e vice-versa. Entendi. Quer dizer, apesar de ter essa diferenciação, como o doutor André explicou, acaba dando Eles são integrados, né? Quer dizer, ficou sujo num órgão, consequentemente vai para o outro também, né? Bom, esses anúncios que prometem tirar o nome do SPC e Serasa de forma rápida, fácil e sem pagar as dívidas, são confiáveis? O consumidor deve sempre desconfiar de promessa de solução fácil, né? Tem que estar sempre com o pé atrás. O único caminho seguro mesmo é a negociação. Tem que negociar a dívida, né? Porque esses anúncios prometem mundos e fundos, mas não podemos sair do que o próprio comerciante vai querer receber a dívida dele, né? Então, você não pode estar falando em nome do quem está com a dívida, né? Isso realmente pode ser fraudulento, né? Certo. Doutor André, acontece muito isso das pessoas reclamarem em relação a esse tipo de promessa milagrosa, vamos dizer assim? Sim. Tem uma demanda muito grande. Inclusive, em alguns casos, trata-se até de estelionato, no meu ponto de vista, né? Porque essas pessoas querem tirar uma vantagem devida, né, em cima desses consumidores que muitas vezes são incautos, né? São pessoas que realmente não... são simples, não conseguem compreender que não existe realmente milagre. Né? O único meio de você retirar o seu nome do SPC e do Serasa, ou renegociando, ou realmente esse prazo, tem um prazo de 5 anos, que realmente depois a gente vai falar isso no decorrer do programa, esse prazo de 5 anos ele ultrapassar, ou não tem outro meio, não existe isso, eu consigo eliminar em 24 horas, e isso no meio jurídico não existe. Então, agora, doutor Tardan, em relação a essa coisa desses anúncios que prometem tudo, né? A pessoa que cair num golpe como esse, depois pode até correr atrás se ela tiver algum prejuízo financeiro? Rotai, é o seguinte,
quando esse anúncio é promovido por advogado, esse profissional já está incorrendo numa afronta ao Código de Ética da Advocacia, porque nós, advogados, não podemos oferecer resultado. Então, já tem aí uma falta de ética. Então, o consumidor já deve desconfiar muito desse profissional. É claro que tem outros profissionais que não do direito que prometem esse resultado. Mas, como todos já disseram aqui, de fato é muito complicado você acreditar nessa promessa. Desconfie, não acredite nisso, porque o caminho o PROCON pode ajudar muito nisso, a defensoria ou efetivamente um advogado. Agora, é claro que o próprio consumidor, ele também pode mandar uma carta se ele identificar que o nome dele já está lançado há mais de 5 anos, por exemplo, que o doutor André já colocou. Mas esse tipo de anúncio é muito, mas muito problemático mesmo. Aliás, o consumidor deve denunciar isso na OAB, quando promovido por advogado. Certo. Agora, se for, por exemplo, uma firma, né, um escritório, que faça essa proposta, a pessoa às vezes vai lá, paga uma taxa, um dinheiro e não tem o problema resolvido. Aí caberia sim uma ação contra essa firma. Efetivamente. E aí beira a possibilidade de um estelionato, como o doutor André colocou. Certo. Serasa ou SPC enviando e-mails, telefonando, né, informando que o nome de alguém foi incluído em seus bancos de dados. Isso pode ser feito? É uma atitude correta ou é um abuso, doutor Tardan? Não, é claro que o princípio maior do direito do consumidor é a informação clara, precisa e ostensiva. Se efetivamente o nome do consumidor foi enviado por um cadastro negativo, tanto o fornecedor que está enviando deve comunicar esse fato ao consumidor, assim como o cadastro que está recepcionando essa mensagem de lançamento também deve informar. Portanto, não vejo nenhum tipo de abuso aí na comunicação de que o nome está sendo negativado. Acho que isso cumpre sim a função do direito do consumidor, que é informação clara, precisa e ostensiva. E o consumidor notificado, informado desse lançamento, poderá sim tomar providência. Agora, doutor André, e quando isso beira o exagero? Ou seja, a pessoa começa a receber ligações no local de trabalho, mensagens, às vezes, no celular ameaçadoras, aí já é uma outra situação, né? Deixa eu só fazer aqui um pequeno adendo. Pois não. É brilhante a posição do doutor Tardan, mas só orientar os consumidores que realmente e-mail... o SPC e o Serasa não mandam, porque tem muito vírus relacionado a isso. Então a pessoa recebe um e-mail, olha, você está aqui com o seu nome, clique aqui. Abre e já era. Aí entra um programa no computador. Muito importante esse alerta aí. Hoje em dia, e-mail realmente não manda. Agora, mandar realmente correspondência e notificando, simples, isso daí até o STJ já entendeu que tem que mandar. Entendeu? Em relação à cobrança, não pode ser uma cobrança vexatória, não pode ser uma cobrança demasiada, porque o CDC veta isso. Porque às vezes a gente sabe de casos, né, de pessoas que são afrontadas no local de trabalho. Às vezes recebe a pessoa liga para telefonista da empresa, da firma, e diz, olha, avisa o funcionário fulano de tal, que é daqui Quer dizer, já pensou? Eu tive um cliente lá no escritório que ele levou a conta de telefone, ele estava devendo a uma financeira, e num mês a financeira ligou para ele mais de 100 vezes. 100? Mais de 100 vezes. Mas aí então, é o que eu chamo de abuso, né? A gente propôs a ação e, evidentemente, a gente conseguiu reverter a situação, mas tudo tem que ter um limite do razoável. Certo. Doutor Sadi, quer acrescentar alguma coisa? Só que realmente é um constrangimento, né? E é previsto que você tem que avisar que você vai colocar o nome do consumidor no banco de dados e você tem que avisá-lo dizendo que ele tem 10 dias para quitar a dívida antes de que o nome dele vá para o banco de dados. Então é assim que o mercado desses bancos de dados procedem quando vão colocar o nome de um inadimplente no seu banco de dados. Agora, doutor Tardan, quando as dívidas chegam a um estado realmente crítico, né, que comprometem a sobrevivência do devedor e de sua família também, a quem esse consumidor deve recorrer para tentar liquidar essas dívidas? Porque às vezes é apresentada uma proposta de parcelamento que ele não tem condição de pagar o valor daquela parcela. Ele diz, olha, eu pago o aluguel e as minhas contas, eu ganho tanto no meu salário líquido, não tenho como eu pagar esse valor. E às vezes quem está cobrando não aceita uma redução no valor dessa parcela. Que orientação dá a essa pessoa? Se quem nos ouve está no Rio de Janeiro, ele tem aí um apoio bastante efetivo, que é a Defensoria Pública, que tem um núcleo específico para atender o chamado consumidor superendividado. Né? Se você já não suporta mais, ou seja, se
o que entra de recurso é menor do que você deve, você está numa situação de insolvência praticamente. E nesse sentido, a Defensoria do Estado do Rio de Janeiro tem um trabalho muito eficiente para ajudar. Agora, quem está em outro estado, o caminho, já que ele está muito endividado, dificilmente um advogado terá interesse, porque nós também agimos por interesse, né? Porque se ele não tem dinheiro para pagar a dívida, o advogado fica desanimado em defender esse sujeito. O caminho é procurar um auxílio do PROCON, que, embora muitas vezes não possa, né, atender, mas pode orientar, né, dependendo da cidade que o nosso ouvinte esteja. O primeiro caminho é o PROCON, que vai orientar. Aqui no Rio de Janeiro ele já nem precisa procurar o PROCON, que tem a Defensoria cuidando disso. Mas é possível sim você recompor essa dívida, porque se o fornecedor perceber que esse consumidor não tem condições de pagar, eu acho que receber uma pequena parcela ou metade do valor devido é melhor do que nada, né? Porque também a gente tem que alertar o nosso ouvinte que o fato de estar devendo não significa que ele vai perder sua casa, por exemplo, ele só tem uma casa. Isso não está em risco, né? Que ele não será preso. Dívida dessa natureza não dá prisão, né? A única dívida que dá prisão atualmente no Brasil é o não pagamento de pensão alimentícia, né? Fora isso, não temos mais prisão por dívida. Ok, estamos encerrando então o primeiro bloco do nosso programa Seu Direito. Seu Direito, o programa que cuida do consumidor.